No Jardim do Éden, a humanidade começou com duas figuras criadas por Deus, Adão e Eva, os primeiros humanos. Adão e Eva eram portadores da imagem de Deus, puros e belos, testemunhando o amor e a criatividade divinos. De sua união nasceram descendentes notáveis. Adão conheceu sua esposa, uma das descendentes de Adão, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Em homenagem ao seu filho, Adão construiu uma cidade chamada Enoque, Gênesis 4:17. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre essa esposa, e sua identidade é motivo de questionamento. A narrativa continua com Adão e Eva tendo outros filhos além de Caim e Abel. Entre eles, dois se destacam, Caim e Abel. Infelizmente, Caim se tornou conhecido por cometer o primeiro assassinato na Bíblia, resultando em seu exílio para a terra de Nod, Gênesis 4:16. A pergunta persistente que confundiu muitos é: quem era a esposa de Caim e de onde ela veio? A Bíblia fornece algumas pistas. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete, Gênesis 5:4. Isso sugere que Caim provavelmente se casou com uma de suas irmãs ou parentes próximos. Naquela época, o casamento entre parentes próximos não era proibido, e não era considerado geneticamente arriscado. Somente mais tarde, no livro de Levítico, Deus estabeleceu leis proibindo casamentos entre parentes próximos. Portanto, a identidade da esposa de Caim permanece um mistério, mas é possível que tenha sido uma de suas irmãs ou parentes próximos, de acordo com as pistas fornecidas pela Bíblia. Foi durante o período em que Deus deu ao povo a lei de Moisés que ele estabeleceu regras proibindo um homem de se casar com sua irmã ou sobrinha. Nenhum de vocês se aproxime de alguém que seja parente próximo para descobrir sua nudez, eu sou o Senhor, Levítico 18:6. Naquela época, Deus proibiu o casamento entre diversos parentes, incluindo mãe, pai, irmã, irmão, meio-irmão, esposa do irmão, tia, tio, madrasta, neta, nora, e genro, Levítico 18:7-17. Essas proibições foram estabelecidas por Deus na época de Moisés para proteger contra a crescente possibilidade de deformidades genéticas resultantes de uniões próximas. Além disso, visavam garantir a saúde futura da nação de Israel. Esses mandamentos também fortaleceram a estrutura da unidade familiar. É importante observar que a Bíblia não fornece informações sobre a idade de Caim e Abel no momento do assassinato. A narrativa afirma que isso ocorreu, no final dos dias, sem especificar a idade exata. Se assumirmos que Adão e Eva tiveram muitos filhos ao longo de suas vidas, e considerando a longevidade das pessoas naquela época, poderia haver uma população significativa na Terra. De acordo com a tradição judaica, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Isso sugere uma população considerável na época de Caim e Abel. A genealogia em Gênesis 5 indica que cada descendente de Adão até Noé teve outros filhos e filhas. Portanto, encontrar uma esposa para Caim não seria um problema, dado o número de pessoas vivas naquela época. Além disso, é mencionado que os netos de Noé não tiveram escolha se não se casar com parentes próximos, como primos de primeiro grau, pois não havia outras pessoas por perto naquele momento, 1 Pedro 3:20, Gênesis 7:7. Também é destacado que Abraão se casou com sua irmã, Gênesis 22:12. Vale ressaltar esses casos para contextualizar as práticas matrimoniais daquela época. Já que, por outro lado, fica evidente que a Bíblia não proibiu o casamento entre parentes próximos até o tempo de Moisés, Gênesis 20:12. Podemos observar exemplos como Rebeca, filha de seu primo Betuel, Gênesis 24:15-67, e Jacó, que casou com suas primas, Raquel e Lia. Além disso, é mencionado que Moisés se casou com sua tia Jocabede, Êxodo 6:20. Com base nas informações fornecidas na Bíblia, não está claro com quem Caim se casou. No entanto, podemos fazer uma suposição educada de que ele provavelmente se casou com uma de suas parentes próximas. Adão e Eva tiveram muitos filhos, conforme mencionado em Gênesis 5:4, o que indica a presença de outros descendentes além de Caim e Abel.
É mais provável que Caim tenha se casado com uma de suas parentes próximas. Gênesis 4:14 menciona que Caim temia por sua vida após matar Abel, o que sugere que já havia outros descendentes de Adão e Eva vivendo no mundo. A ideia de que Caim poderia ter se casado com alguém de um grupo de humanos pré-existentes contradiz a afirmação de que Adão foi o primeiro homem criado. O texto de Gênesis 2, 7 e 9 enfatiza que Deus formou o homem do pó da terra, soprando nele o sopro da vida. Adão foi o primeiro homem criado, e a ideia de que ele poderia ter se casado com alguém de uma raça pré-existente contradiz essa afirmação. A Bíblia deixa claro que Adão deu à sua esposa, Eva, o nome de fonte de vida, Gênesis 3:20, porque ela era a mãe de todos os viventes. Esses dois fatos descartam a ideia de alguma raça prévia à de Adão e Eva, da qual Caim escolheu uma esposa e teve outras crianças. Alguns estudiosos da Bíblia propõem que a existência de outros humanos além de Caim e Abel pode ser explicada sugerindo que Caim e Abel não eram necessariamente os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Eles argumentam que outros filhos e filhas podem ter nascido antes de Caim e Abel, e que a Bíblia está simplesmente enfatizando esses dois. No entanto, a Bíblia não menciona explicitamente outros filhos de Adão e Eva antes de Caim e Abel. Embora seja possível que outros filhos tenham existido antes de Caim e Abel, essa afirmação carece de suporte nas Escrituras e não pode ser completamente verificada. Se toda a humanidade realmente descendeu de Adão e Eva e se seus dois primeiros filhos foram Caim e Abel, então como explicamos a existência da esposa de Caim? O que aconteceu com a família de Caim, e quem foi a esposa que ele conheceu após construir uma cidade? O início da indústria e urbanização pode ser observado aqui, centrado no homem desde o início. A cidade foi nomeada em homenagem ao nome do filho de Caim, não centrado em Deus. A queda da raça humana continuou e até aumentou nas gerações seguintes, Gênesis 4:18 a 22. Enoque gerou Irá, e Irá gerou Meujoel, e Meujoel gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome da primeira era Ada, e o nome da segunda era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem rebanhos. Seu irmão se chamava Jubal, ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz Tubal-Caim, ferreiro, forjador de toda ferramenta de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Os nomes das esposas e filhos de Lameque mostram os focos de seu coração. Ada significa ornamento, ou beleza. Zilá significa sombra, possivelmente referindo-se a um luxuoso revestimento de cabelo, e a filha de Lameque, Naamá, significa encantadora. A cultura de Lameque estava comprometida com a beleza física e exterior, uma atitude arrogante em contraste com a piedade de Enoque, que era o bisavô de Lameque na linhagem de Sete. Lameque, em Gênesis 4:23 a 24, revela sua atitude arrogante ao dizer às suas esposas, Ada e Zilá, para escutarem suas palavras. Ele se gaba de seu assassinato e acredita que sua vingança seria mais significativa do que a de Deus. Isso demonstra uma degeneração gradual entre os seres humanos. A raça humana experimentou uma rápida deterioração, descrita como uma revolução, como visto na frase, 77 vezes, que Lameque usa para expressar sua intenção de vingança. Isso tudo é uma representação de uma perspectiva centrada no homem. A cidade era a cidade de Lameque, e o foco de Lameque eram suas belas esposas e a força percebida. No entanto, apesar de toda a jactância de Lameque, nem ele nem seus descendentes são mencionados novamente na Bíblia. Ele chegou a nada. Às vezes, maldições podem vir de gerações anteriores, o que significa que não há esperança para a raça humana continuar assim. Não há esperança. Conforme avançamos, descobrimos que Deus providenciou um remédio. O membro mais notável dos descendentes de Caim é Jabez, cujo uso das 21 palavras de seu discurso constitui o que muitas vezes é considerado um exemplo da poesia mais antiga. Desde o início, vários aspectos da civilização são destacados nesta seção, como a troca de golpes, talvez denotando o início da guerra entre os seres humanos.
Interessantemente, com todos os eventos citados nesta passagem, não há menção à origem da realeza. Isso é especialmente notável, pois nos registros do Antigo Oriente Próximo, a realeza é um dos desenvolvimentos mais significativos dentro da civilização, envolvendo a construção de cidades, múltiplas esposas e o início da guerra, que são três elementos mais consistentemente associados aos reis na literatura antiga. Em Gênesis 4, que está mais intimamente associado a ações típicas vinculadas à realeza, o texto avança de um Caim arrependido para um Lameque desafiador. A violência é glorificada, e a marca de Caim não mais se mantém como um estigma de exílio, mas como um distintivo de honra que oferece proteção equivalente à invulnerabilidade. Os versículos de 17 e 24 listam a posteridade de Caim e uma série de primeiros. A primeira cidade chamada Enoque, o primeiro caso de poligamia, o início da criação organizada de animais, o início da arte da música e dos ofícios metálicos, e a primeira canção sobre violência e derramamento de sangue, onde Lameque explica às suas esposas que matou um jovem em legítima defesa, mas que não foi premeditado como o assassinato de Abel por Caim, que seria muito mais imune a represálias. Esse discurso de Lameque, registrado aqui e provavelmente muito falado naquela época, mostra que ele era um homem ímpio. Primeiro, observe como ele fala arrogantemente para suas esposas, esperando grande respeito e observância. Ouçam a minha voz, esposas de Lameque. Segundo, ele é sangrento e brutal para todos ao seu redor, afirmando que mataria um homem por uma ferida e um jovem por uma dor. Ele se reconhece como um homem de espírito feroz à medida que a rebelião contra Deus é perpetuada em sua linhagem. A construção da cidade por Caim atinge um clímax mais tarde com a construção da Torre de Babel. Tanto então quanto agora, homens sem Deus são impulsionados a construir grandes impérios desafiando a Deus e consolidando o poder para estabelecer um governo vazio do governo de Cristo. Desde que Caim construiu sua primeira cidade, essa tem sido a paixão dos homens que fogem de Deus. Considere também a rebelião adicional de Lameque, que ultrapassa os limites dos céus. Após a declaração de Deus contra Lameque, ele continuou a zombar e distorcer a palavra de Deus. Este trecho nos ensina a caminhar com Deus em fé e obediência. A vida do vagabundo, do andarilho e do estranho é amaldiçoada, sendo uma vida vazia de relacionamentos de longo prazo, responsabilidade e uma comunidade autêntica. Isso reflete muito a imagem da vida na cidade moderna, à medida que os homens constroem suas cidades e se movem de comunidade em comunidade, gradualmente desistindo de manter relacionamentos próximos e responsabilidades. Um coração que constantemente busca se desviar dos relacionamentos com Deus e com os irmãos e irmãs não é algo que devemos desejar. As pessoas tornam-se cada vez mais confortáveis em seu mundo de anonimato. Em vez disso, devemos nos esforçar para ter bons relacionamentos com nossas famílias e igrejas. Tudo o que sabemos sobre a família e a posteridade de Caim é uma vida amaldiçoada, até encontrar a luz que todos foram exterminados no dilúvio universal, Gênesis 4, 25 e 26. Adão conheceu Eva, sua mulher, novamente, e ela deu à luz um filho, chamado Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, a quem Caim matou. Nessa época, começou a invocar o nome do Senhor. Após essa terrível história de desobediência, na linhagem de Caim, o capítulo termina com uma luz de esperança. Em contraste com a linhagem de Deus, que escolheu uma nova árvore genealógica, Deus deu a Enoque um filho chamado Sete, no lugar de Abel. Sete mostrou o mesmo tipo de adoração que seu irmão falecido, Abel, à medida que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. A adoração orgulhosa praticada por Caim apontava para si mesma, enquanto a adoração humilde praticada por Abel e Sete clamava a Deus, Judas 1:11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim e, por ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na rebelião de Corá. Não é surpresa que, quando Deus precisou de um servo obediente séculos depois, escolheu Noé da linhagem de Sete. Oremos, Pai Celestial, colocamo-nos diante de Ti hoje conscientes dos mistérios que cercam a vida de Caim e da mulher com quem ele se casou.
Assim como suas vidas e experiências estão envoltas em incerteza, também enfrentamos momentos em nossas próprias vidas onde o caminho à frente parece incerto. Senhor, guia nossos passos. Como deles, nos momentos em que nos sentimos isolados, incompreendidos, distantes, lembramos de que teu amor e graça vão além do que podemos compreender. Assim como quem encontrou o companheirismo e consolo em sua esposa, concede-nos a força e sabedoria para construir relacionamentos significativos com aqueles ao nosso redor, aproximando-nos cada vez mais de ti por meio de nossos laços com os outros. Ensina-nos, ó Senhor, a ser compreensivos e compassivos, reconhecendo que cada pessoa que encontramos tem uma história, uma jornada e um propósito em teu grande plano. Que nunca julguemos precipitadamente, mas sempre busquemos o entendimento. Agradecemos pelas lições que podemos extrair de cada história em tua palavra, incluindo a de Caim e sua esposa. Somos lembrados de que, mesmo em momentos de dúvida, dificuldade ou incerteza, continuamos a confiar em ti e a buscar a tua orientação. Que possamos aprender com as experiências dos outros, reconhecendo que cada história, mesmo aquelas como a de Caim e sua esposa, pode conter valiosas lições para o nosso próprio crescimento espiritual. No meio das dúvidas e dificuldades, fortalece a nossa fé, ó Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes na tua verdade e a confiar na tua soberania. Que, assim como Caim encontrou consolo em sua esposa, possamos encontrar consolo e encorajamento em ti. Que nossos relacionamentos sejam construídos sobre a base sólida do amor, da compreensão e da graça que tu nos ofereces. Dá-nos a graça de sermos instrumentos do teu amor e compaixão para aqueles ao nosso redor. Que possamos ser canais do teu perdão e misericórdia, reconhecendo que todos nós dependemos da tua graça abundante. Concede-nos a humildade para reconhecer as nossas próprias fraquezas e a força para perdoar, assim como tu nos perdoaste. À medida que seguimos em frente, confiantes em tua orientação, lembramos-nos de que a tua graça é suficiente para todas as situações. Que possamos encontrar esperança mesmo nos momentos mais sombrios, sabendo que és um Deus de redenção e restauração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Não esqueça de se inscrever, dar seu like e se possível compartilhe esta palavra de fé. Se você crê na palavra, escreva amém.